Bem-vindos ao Dutra Chess Xadrez com Simplicidade. Vamos direto ter uma conversa aqui com Mikhail Tal. Mikhail Tal é considerado o mago de Riga. Foi campeão mundial, derrotando Mikhail Botvinnik. Então, Mikhail Tal é considerado por muitos como, vamos dizer assim, o rei dos sacrifícios. Quando ele vê a oportunidade, ele sacrifica, nem pensa duas vezes. E, enquanto ele sacrifica, ou quando Tal começa a sacrificar, o adversário começa a calcular, porque os sacrifícios são precisos. Nas partidas dele eu estou acostumado a acompanhar. Entrega cavalo, entrega dama, entrega torre, entrega bispo. Depois que você vê que está protegido, ele parte para cima e vai atacar o adversário. Então, o Mikhail Tal jogou uma partida aí com Alexei Suetin. E essa partida teve um sacrifício lindo, um sacrifício de dama. Vamos direto à partida? Na abertura, procurou desenvolver as peças, porque é bom desenvolver as peças, mas atacar é melhor. Então ele desenvolveu, atacou e sacrificou peças. E o adversário ficou calculando. Será? O que é que eu vou fazer depois desse sacrifício de Mikhail Tal? Depois do desenvolvimento, proteção do rei, então é hora de atacar, de enxergar o rei adversário. Então a partida, ela teve seu início com Mikhail Tal jogando E4. Ele domina bem essa partida, ele domina bem essa abertura do rei. E ele foi lá e mandou ver E4, desenvolver peças, abrir caminho para desenvolver peças. O adversário joga uma siciliana, C5. Siciliana é uma abertura também muito perigosa, que dá probabilidade de lances táticos, de acordo com a estratégia, e vitória, né, para quem joga de pretas, e é uma das melhores para combater a abertura do peão de rei. Cavalo F3 por parte de Tal, E6 entrando numa variante chamada Paulsen, e D4 tira logo o peão de C5 do adversário. Abrir a coluna para que posteriormente possa dominar a coluna C. O adversário é obrigado não é obrigado, mas é bom capturar, é a melhor opção, e Tal recaptura com o cavalo. Então aqui nós estamos na fase da abertura, nada de invenções absurdas, logo de cara. Ele constrói algo, né, jogável, mas com pequenas concessões. Prosseguindo o lance, veio um A6, porque esse lance A6 é importante, porque evita a chegada do bispo em B5, evita também a chegada do cavalo. É como as pretas possam falar, né? Olha, quem manda sou eu, quem entrar aqui eu capturo. Esse é o recado que as pretas dão. Mas Tal se preocupa com o desenvolvimento de peças, ó, já desenvolveu duas, já abriu o caminho aqui para fazer o roque, dá segurança ao seu rei. O seu rei, lá vem cavalo, E7, e o desenvolvimento continua. Cavalo C3. Vamos observar que vai ter um momento crítico nessa partida em que começam os sacrifícios, porque Tal é o homem dos sacrifícios. Cavalo C6, agora dei uma olhadinha na posição, como está a posição do tabuleiro e o que você jogaria se estivesse jogando no lugar de Tal. O que você jogaria? Até aqui, o adversário de Tal, Suetin, ele segue os princípios clássicos, procura desenvolver as peças, um pouco utilizando a teoria da variante Najdorf, mas Tal segue seus princípios com segundas intenções. Tem que ter aquelas segundas intenções no tabuleiro. Quais são as segundas intenções? Procurar fazer lances sutis,
armadilhas, lances táticos e sacrifícios na hora certa para dar o checkmate. A abertura aí, no momento, ela está numa posição que não tem vantagem, eu digo assim, vantagem decisiva para nenhum dos lados. Mas o terreno emocional começa a ser preparado. O adversário já sente assim que algo não está muito bom, algo aí está vindo e ele deve se preocupar. Então até aqui nós estamos no meio do jogo, a abertura já foi feita, estamos chegando, saindo da fase aí da abertura para o meio jogo e tal começa a ver o território. Esse é o meu território, diz tal. É a partir daí que eu começo a enxergar as coisas e começo a oferecer algo que o adversário não gosta, não vai gostar. Então, depois desse lance aí, as brancas não aceitaram a troca, retiraram seu cavalo para B3, e cavalinho B3 ele pode chegar até C5, não sei se o tal vai fazer isso, vamos ver no decorrer da partida. E o adversário joga cavalo B6, agora sim, tem um ataque ao centro, tem dois ataques ao centro, peão não pode avançar por enquanto, o rei de tal ainda não fez o roque, e ele aproveita e faz o roque nesse momento, depois de cavalo B6, segurança para o rei, nada de atacar antes que o rei esteja protegido. E esse é o conceito mais importante, tá, gente? O conceito mais importante do jogo de xadrez é proteger seu rei. Não ataque sem proteger. Lá vem o B5, observe que tal, se preocupou em proteger o rei. O adversário está procurando atacar antes de proteger o rei. E quando joga B5 para tentar ameaçar o cavalo, tal disse assim, pode vir, mas eu vou desenvolver mais uma peça. Bispo E3, domínio maior das diagonais. Aqui controlava somente uma diagonal, e com E3 ele controla, além de controlar uma, também controla duas diagonais. Então, nessa posição, o adversário não quis prosseguir com o lance, ameaçando o cavalo, mas ele joga um D6 também para abrir um espaço para seu bispo se desenvolver por D7 ou B7. E lá vem tal, rei protegido, rei seguro, roque feito, vamos para cima. Agora é hora de atacar. F4, romper a estrutura de F5. Esse é o objetivo de tal. Abrir linhas contra o rei adversário. Abrir linhas contra o rei adversário. E o adversário joga bispo E7. Tal. Agora eu vou me preocupar com proteção do rei. Liberei a pecinha que estava impedindo o meu rei rocar. Aí tal pergunta, será que vai dar tempo você rocar? Será que vai dar tempo? Tal não força variantes longas, ele não força. Ele cria ameaças que calcula que tudo vira impossível. Olha, quantas variantes ele precisa calcular, ele calcula. Variantes. E quando ele calcula essas variantes, quando ele faz seus lances, o adversário começa a calcular também, começa a pensar, o que é que vem por aí? Se nós observarmos aqui, o rei preto passa a viver sob um cheque psicológico constante. Cada lance da branca fica aquela pergunta, você tem coragem de aceitar isso? E cada resposta da preta, no caso, bom, espero que isso não funcione. Então, o tal está indo e o preto está dizendo, eu espero que não funcione o plano dele. Então,
Lá vem a dama. Preparou o roque? Ok. Será que vai dar tempo você rocar? Dama H5, já mirando F7. Se esse peão sai da frente da torre e o cavalo também sai, já tem duas peças mirando F7. Esse é o plano do Mikhail Tal. E será que vai dar tempo as pretas rocarem? Então, no cálculo do adversário, ele primeiro joga bispo F6 para capturar o cavalo, deixar o peão dobrado, e peão dobrado é inferioridade segundo a teoria, mas isso também vai depender da posição. Com esse lance, Tal desameaçou, não rocou ainda, ameaçou o meu cavalo, então eu vou ameaçar a sua dama. Torre A, D1, ameaçando a dama. Mas, professor, como é que ele está ameaçando aí? Tem um bispo na frente, tem um peão. Ok, tudo beleza, tem um peão, tem um peão e tem um bispo. Mas essas peças podem sair. Esse não é um ataque direto, é um ataque indireto. Tentar liberar a coluna, tirar as peças, para que a dama fique ameaçada. Então, o primeiro lance do adversário de tal é capturar. Depois do lance de torre D1, capturar o cavalo, ele está achando o cavalo muito perigoso, e procurar uma pequena vantagem, ficar com uma pequena vantagem com o peão dobrado. B, captura, bispo de C3. E agora, depois dessa captura, livra a dama que está sob ataque. A dama que está sob ataque da torre, ele livra colocando-a em C7. Percebem que até o momento o adversário de Tal não rocou, não guardou seu rei, não protegeu seu rei. E quando o rei não fica protegido, a coisa fica complicada. Já estamos quase entrando aí na fase final do jogo, já ultrapassando o meio jogo. E o rei do adversário ainda está no centro do tabuleiro, está exposto a ataque. Cavalo volta para D7, liberando a dama para atacar o peão, que está sem proteção. Mas será que Tal, a essas alturas do campeonato, vai se preocupar em capturar esse peão? Vai não. Ele desenvolve ao cavalo aproximar as peças do rei. Deixa o peão de graça, não tem problema. Um peão não faz muita diferença nessa posição do tabuleiro. E o adversário não quer capturar o peão. Primeiro, desenvolver mais uma peça. Agora sim. Agora eu posso rocar no próximo lance. Mas será que vai dar tempo? E Tal aperta. F5, ameaça o cavalo, ameaça o peão. O adversário captura, ok, sem problema. Ganhou um peão aí? Não, porque tem peão para capturar. E captura de volta. Então agora sim, é obrigado a retirar o cavalo. O cavalo está ameaçado, o peão ameaça cavalo. E o cavalo sai para uma casa importante, centro do tabuleiro, onde o raio de ação dele é maior, alcança 8 casas ao seu redor. Tudo que for de casinha branca ao seu redor ele alcança. E lá vem Tal. Lance excelente, excepcional o lance de Tal. 1, 2, 3, joga seu cavalo na cara do peão, mas o peão não pode capturar. Por quê? Porque está cravado. Tem uma cravada aqui, dama, ameaçando o rei. Lembra que eu comentei? O objetivo da dama é logo em breve retirar o cavalo e ficar apontando para F7 juntamente com a torre. Aqui está o primeiro lance. Não pode capturar com o peão porque fica em xeque. Então o adversário de Tal captura com o bispo. Lógico, está aqui o bispo. Capturou com o bispo.
Não vai ficar de graça, perdeu o cavalo assim, mas vem o peão e captura, ok? Chegou lá. Agora sim, não pode capturar. E com esse lance, ficou tudo igual, 2 peças para cada lado, 2 peões para cada lado, igual o jogo. Parece estar igual, mas parece estar igual quando não está jogando um Mikhail Tal. Ao ver, ó, tudo igual, o número de peças na mesa é igual. E se eu analisar, olha, se a Preto analisar sob a perspectiva da teoria de peão dobrado é inferioridade para quem está com peão dobrado, as brancas têm peão dobrado e sob ataque. Mas, nesse momento, quando a captura, F, captura é 6, lá vem ataque a dama de tal, expulsa, não quis rocar, mas também se rocasse, levaria mate, né? Digamos que o adversário faça o roque nesse momento, sofreria um checkmate, porque tem um bispo apontando para H7 e a dama também aponta para H7. Então, dama capturaria e seria checkmate. O rei não poderia capturar porque o bispo defende. Então, ele não pode rocar. Roque cedo, não deixe para rocar tarde. Às vezes você vai rocar tarde, não tem mais condições, porque quem protegeu o seu rei logo cedo pode partir para cima e pode atacar. Então o rei ficou exposto, está exposto ainda no centro do tabuleiro. Peças mal coordenadas, as peças brancas mal coordenadas. E a iniciativa aí é toda do Mikhail Tal nesse final. Nessa posição, o Suetin já não joga para vencer. Não joga para vencer. Também não joga para empatar. Mas joga para adiar a derrota. É isso que ele está fazendo. Simplesmente isso. E Tal, com precisão, quase irônica, podemos dizer assim, simplifica sem nunca aliviar a pressão. É pressão o tempo todo, até que a posição preta fique simplesmente desmoronada e perdida. Peça demissão se estiver nessa posição. Mas Eliseu ainda tem uma esperança e joga um G6. Ameaçou a dama de Tal. Se você estivesse jogando e caísse essa posição, o que você faria? Onde você jogaria? Jogaria sua dama em H6 para impedir o adversário fazer o roque. Jogaria sua dama em G5, está livre de ataque. Jogaria sua dama em H4 ou jogaria sua dama em E2. Se vocês nunca pesquisaram e estudaram as partidas de Tal é conhecido como o Mago de Riga, uma cidade onde ele jogou um campeonato e ali ele fez lanças brilhantes, fez uma obra artística do tabuleiro, sacrificando peças. Então ele diz: eu não retiro minha dama para nenhuma dessas casas aí, eu vou capturar esse cavalo, sacrificar a dama. E Mikhail Tal sacrifica a dama. Cavalo, aliás, dama captura E5, captura o cavalo. Pronto, resolvido o problema. O adversário diz assim: não, a dama vai ficar de graça, vou capturar. Dama ameaça capturar a torre. E ele aproveita e captura a dama de Mikhail Tal. Analisando dessa posição, você conseguiria ver lances onde as brancas poderiam ganhar? Pois é, quando tem essa captura, lá vem o ataque final. Tal não sacrifique, porque ele já sacrificou a dama. 1, 2, 3, 4. Bom, 1, 2, 3, 4. 4 peças por 4 peças. A vantagem das pretas é que tem uma dama e Tal não tem mais a dama no tabuleiro. E a dama é a peça mais poderosa do jogo.
Mas nesse momento ele captura. F7, foi lá no fígado do rei, olha lá o fígado. F7, cheque. Rei não pode capturar, tem uma torre defendendo. Então, só vai poder fugir. E ele pensou, disse, eu vou fugir para perto da torre, vou me defender aqui, e depois eu quero fazer alguns lances brilhantes. E quando ele foge, então toma o golpe final. Pense, dê uma pausa no vídeo e descubra aí o mate em 1. Nesse momento, Mikhail Tal joga e dá checkmate. E a partida desmorona. Se você encontrou o bispo, H6, checkmate. Essa é considerada uma miniatura devido ao sacrifício e devido também à rapidez que a partida terminou. Então, 1-0, Mikhail Tal ganhou. Com a sensação de que o ataque começou muito antes do primeiro sacrifício visível. Então, atacou, mas atacou depois que o rei estava protegido. Gostou? Deixe seu like e se inscreva no canal.